Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 14, que nos diz: Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando. Bom, quis lembrando os versos anteriores, que por causa de um milagre que ocorreu através das mãos de Paulo e Barnabé, a saber, que um paralítico que nunca havia andado passou a andar. Isso foi muito notório, isso foi muito impactante para as pessoas da região que conhecia aquela pessoa há décadas. Então não tinha como ser algo falso, né, ser uma farsa, uma falcatrua, um engano. Era verdadeiro o milagre. Diferente, muitas vezes, né, você vê em uma igreja aparece uma pessoa do nada e anda. Muitas vezes eles contratam atores. Infelizmente isso ocorre em meios aí enganosos e suspeitos, né? Ninguém nunca viu aquela pessoa. Diferente desse aqui que as pessoas conheciam desde a infância. Bom, havendo esse milagre tão verdadeiro e tão real, a reação das pessoas foi achar que Paulo e Barnabé, na verdade, eram deuses gregos que haviam vindo ao mundo para trazer alguma mensagem, para fazer alguma intervenção. Então resolveram adorar a Paulo e Barnabé. Bom, a reação de Paulo e Barnabé estamos vendo no verso de hoje, ou seja, eles rasgaram suas roupas, que era uma forma judaica de expressar revolta, indignação, repulsa por aquele gesto das pessoas, ou seja, como se estivesse gritando, não, com todas as forças, não, de forma nenhuma, não, isso é inaceitável, isso é inconcebível, isso não pode ser feito. E olha essa reação, queridos, porque veja, o apóstolo Paulo e Barnabé haviam sido perseguidos em cidades anteriores, onde haviam pregado o evangelho. Nunca se vê eles rasgando suas roupas, nunca dando esse brado de repulsa, de rejeição a uma dada atitude. Quando foram perseguidos, não, mas quando foram idolatrados, sim, rasgaram suas roupas. Isso mostra o quanto muitas vezes é mais perigoso para a fé cristã uma perseguição de fora, quer dizer, é mais perigoso, é menos perigoso, quer dizer, uma perseguição de fora, perseguição feita por outros, por céticos, por pessoas que não creem, é menos perigoso isso do que uma doutrina equivocada, do que algo ali por dentro que mexe com o coração, com o orgulho, com o ego dos líderes. Uma mentalidade equivocada. Porque ataques, violências, agressividades pode até matar o corpo, como Jesus diz, mas e aquilo que mata a alma? E aquilo que destrói o espírito? E aquilo que degenera o ser humano, corrompe o ser humano? O apóstolo Paulo e Barnabé poderia ter acabado a história deles aqui. Se eles tivessem aceitado, ou minimizado, ou relativizado, falar, não, olha, nós não somos deuses, mas se vocês quiserem, né, um certo elogio, né, se quiserem ofertar e dar muito dinheiro para nós, enfim, usar daquela fé simples das pessoas, daquela entrega das pessoas que queriam até cultuá-los, até oferecer sacrifícios. Não, não sacrifica, não, dá aqui esses bois, dá aqui essa oferta, dá aqui esse dinheiro, vai, me vende aí suas casas, seus imóveis, seus bens, me traga aqui, que nós usaremos para o bem do Evangelho, e colocando tudo no bolso, como tantas vezes ocorre, infelizmente. Isso sim era mais perigoso que qualquer perseguição, porque alguma perseguição parou a pregação do Evangelho? Não. Agora, isso aqui poderia ter acabado a história de Paulo e Barnabé bem aqui. Se eles aceitassem, se eles, de uma forma ou de outra, não dessem esse brado de total repulso e aceitassem, minimizassem, pelo menos um pouquinho, pegar, aceitar um pouquinho de idolatria, que mal faz, né? Eu preciso também receber um pouco de honra, um pouco de aplauso, já sofri tanto, já fui tão perseguido, eles poderiam se corromper completamente. Uma honra indevida, receber um certo louvor exagerado, como eu expliquei nos vídeos anteriores, degenera tanto os líderes quanto os liderados. Então, sempre cuidado com isso.
Porque aí aquela pessoa passa a ser um status de autoridade absoluta, que não pode ser criticada, que domina os outros, que exige o que quer dos outros, que explora os outros, que escraviza a fé dos outros e a fé das pessoas passa a não ser em Deus. Por mais que se fale em Deus, etc., a fé das pessoas não fica em Deus, mas fica naquele líder. E o que acontece, vocês já viram, eu pelo menos já vi isso dezenas de vezes, é quando o líder se corrompe, aquelas pessoas todas se desviam, porque não tinham fé em Deus, tinha fé naquele líder. E quando o líder cai, a fé das pessoas acaba. Fica dependente daquele indivíduo, porque a fé deles não é uma fé em Deus, não é um relacionamento direto com Deus, porque aquele líder está sendo cultuado. Então houve aqui um perigo imenso à pregação do Evangelho, perigo imenso para Paulo e Barnabé, que rejeitaram essa idolatria, e assim deve ser todo e verdadeiro servo de Deus. Rejeitar a idolatria, rejeitar o uso do Evangelho para ter um poder pessoal, para poder dominar pessoas e usá-las, para criar um império no seu nome, criar riquezas e fortuna em nome do Evangelho. Tudo isso é extremamente perigoso e tudo isso é extremamente prejudicial à pessoa, aos liderados e ao Evangelho. Queridos, esse é o brado que deve ser dado. Sempre, diante de qualquer ato de idolatria para com uma pessoa, seja político, seja líder religioso, como eu falei, político também. Se o político não der esse brado, você dê esse brado. Não idolatre um ser humano. Porque senão você vai parar de ver os defeitos e até justificar os defeitos daquela pessoa. E para justificar os defeitos, vai relativizar o Evangelho, relativizar os valores de Deus e vai se corromper e vai deturpar a mensagem do Evangelho para justificar os atos daquele indivíduo. E aí tudo se estraga. Vai se estragando tudo, queridos. A idolatria, por isso que ela é tão citada nas Escrituras, desde a primeira página até a última. A idolatria destrói o coração do ser humano. Se você coloca um ser humano no lugar que não é dele, ou seja, de uma posição que você não critica, que você não examina, que você não avalia, mas segue cegamente olha só, segue cegamente esse indivíduo, você vai, infelizmente, ter muitos problemas. Então, cuidado com isso, queridos. Idolatria, não. Com nada, com nenhum ser, nenhum indivíduo, nenhuma proposta, nada na vida. Adore a Deus, sempre. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.